Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso aqui com um professor do IFAM, mestre e doutor em Sociologia pela Unesp de Araraquara. Professor Ricardo Lima, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Conta um pouquinho da sua história de amor ao magistério, a dedicação às ciências sociais, né? E especialmente na área de ciência política, que é ao qual o senhor se dedica nos últimos anos, certo? Pois é, então é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui te conhecendo pessoalmente e a equipe toda. Então, eu sou sociólogo, entrei na faculdade em 2006, fiz meu mestrado entre 2012 e 2014, em seguida fiquei no mercado atuando e entrei em 2016 no doutorado da Unesp, em que eu comecei a estudar pensamento conservador, defendi em 2020, e então mas eu sempre tive uma paixão que todas essas obrigações como professor, como dono de casa ou como profissional, não me deixavam, que era literatura. Então, depois que eu defendi minha tese, em 2020, eu pensei, não, agora eu vou me dedicar também ao que eu gosto, que é literatura. Aí eu comecei a escrever escrever, estudar, pesquisar sobre como escrever bem. E aí, em 2021, saiu O Fim de Todas as Coisas, e agora, em 2024, está saindo esse livro que foi premiado no Prêmio Cidade de Manaus, na categoria Melhor Livro de Contos, que é A Lança de Anhangá. Então, primeiro vamos falar sobre o primeiro livro, né? Que o senhor lançou em que ano o primeiro livro? O Fim de Todas as Coisas saiu em 2021. Eu sigo mais ou menos, mas ele... E já era sobre realismo, fantástico, alguma coisa assim, não? Era essa linha do terror, da fantasia. Do terror, da fantasia. Sempre seguindo essa linha, da ficção científica. E ele foi lançado por que editora? Ele está disponível no mercado? Ele saiu pela Porto de Lenha, mas atualmente ele tá esgotado. Entretanto, a gente está pensando em reeditar o livro, mas por enquanto o foco vai ser A Lança de Anhangá. A Lança de Anhangá. Então a gente tem aqui A Lança de Anhangá, que é o mais novo livro do professor Ricardo. Professor, conta um pouquinho do que trata esse livro. Pois é uma longa história. Uma longa história. Se gostar de ouvir histórias, aí a gente vai... Gosto de longas histórias. Pois é, histórias boas, assim. Porque eu sempre fui um grande leitor de autores de horror, de fantasia, Tolkien, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King muito também. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Eu li essas histórias e me incomodava o fato de que, são histórias que se passam em Nova York, Paris, Londres. Eu queria poder ler histórias de fantasia, ou de horror, ou de ficção científica, que se passassem na nossa região. Então, e não havia, né, nada na literatura a esse respeito, né? Isso. Está ocorrendo agora um movimento de autores regionais que está começando a explorar essa vertente. Então, eu acho que eu me coloco dentro dessa tradição da literatura contemporânea regional de esses novos autores jovens que estão surgindo, que estão explorando a história e a cultura amazônica. Então, o foco, todas as histórias desse livro são histórias dessa literatura mais de gênero, com temas chocantes sobre devastação ambiental, sobre autoritarismo de Estado, sobre a destruição dos povos tradicionais, sobre a destruição da nossa cultura, usando essa estética do horror e da fantasia, mas trazendo para o nosso quintal aqui, trazendo para a nossa região, porque eu acredito que a Amazônia é uma grande floresta de símbolos, de mitos e de relatos e lendas que podem ser utilizados pela ficção. Então essa é a minha missão ficcional que eu puxei para mim. Sem dúvida, o próprio caboclo, o conversar do caboclo tem uma linha muito tênue, né, entre o real e o fantástico, o real e o imaginário, né? Porque se você, principalmente aquele caboclo que vem das regiões mais distantes, mais isoladas,
eles têm muito de lenda, muito de mito, muito de fantasia, e faz parte da cultura regional, né? Você escutar essas histórias. Então, essas histórias que são tão características do povo amazônico, elas nunca estiveram, pelo menos não que eu tenha conhecido, em um livro, né, editado para que todos os outros... Gente, não existe melhor locação, digamos aqui, assim, né, para um livro nesse sentido do que a própria região amazônica, né, com as suas escuridões, com a sua grande selva, com os seus animais, suas feras, os perigos da selva, né? Então, assim, eu acho que foi uma grande sacada e eu me admiro, assim, de não ter sido feita uma adaptação antes, né, professor? Porque a gente vê um número muito grande de pessoas aqui que amam essa literatura mais, né, mais do realismo fantástico, mais de um lado meio obscuro. Aí, professor, o senhor tem vários contos separados nesse livro? Ou é uma história só? Pois é, são 7 histórias que são independentes, não é? Mas isso que você falou é bem interessante, porque de fato o fantástico está no imaginário do caboclo amazonense, no imaginário do indígena, Sim, está no imaginário das populações tradicionais. eu me lembro que quando eu era criança, né, eu sou da época que final de tarde a vizinhança toda se reunia na porta. E sempre tinha aqueles parentes, aquelas pessoas que vinham do interior, e todas elas contavam histórias, né, nesse sentido, e tinha sempre uma crença, e um respeito às visagens, né? Aí quando dizem, o caboclo adora misura, né? Mas o caboclo, realmente, aquele da selva, ele, aquele que vive no interior, ele já pode ter visto muita coisa estranha, né? Que a escuridão, que a solidão faz, né? Gente, para quem é de fora, vocês imaginem que aqui nós temos pessoas que trabalham na floresta, colhendo sementes, na plantação, enfim, ainda colhendo, enfim, uma série de seivas, frutos, sementes, e que amarra a rede em locais muito distantes no meio da selva para passar a noite, né, professor? Que não tem condição de voltar para sua localidade de origem, né? Porque às vezes o lugar que ele pesca, o lugar que ele colhe, o lugar que ele caça, está numa distância muito maior do que o dia, do que a claridade proporciona que ele volte, né? Então, todo mundo tem essas histórias, né, de fantasia. Até o próprio Boto Tucuxi nosso, né? Ele mistura um pouco a questão da fantasia com a realidade, né? Para quem não conhece a lenda do Boto Tucuxi, professor, o senhor é mestre, é doutor. Explica um pouco para o povo que está assistindo de fora uma das lendas mais conhecidas nossas, que é a do Boto Tucuxi. Pois é, a famosa lenda do Boto, que inclusive a lenda do Boto foi adaptada num conto do grande Arthur Engrácio. E do Márcio Souza também. Que o Arthur Engrácio, Márcio Souza, saudoso agora Márcio Souza, né? É uma pena. Que os deuses o tenham. O Boto é uma lenda que se fala sobre uma entidade que ele costuma entrar nos vilarejos sempre muito bem vestido, de terno, um bom chapéu para esconder o buraco na cabeça que ele usa para respirar. E aí ele seduz as moças e acaba engravidando as moças. É um relato bem interessante e que é um relato que... E que no final, antes da luz nascer, ele pula na água, né? Antes da lua nascer, pula na água. E que é só uma ponta do iceberg da riqueza dos mitos amazônicos. Entretanto, eu acho que a lenda do Boto, ela acabou sendo criada
como uma forma de mascarar algum tipo de adultério, algum tipo de abuso doméstico. Não, eu acho que é mais do que isso. Um tipo, para mascarar um tipo de abuso que os forasteiros cometiam contra as nossas moças amazônicas, Exato, né? exato. O filho do Boto era o filho de ninguém, era aquele sujeito que chegava na comunidade longínqua, chegava e abusava das meninas, e ficava por isso, né? Uhum. Hoje em dia você tem sistemas de denúncia, delegacias de mulher, o que não existia, né? Então, assim, todo mundo tem um caso, conheceu uma tia, uma pessoa de interior que tinha um filho sem pai e dizia ter um filho do Boto, o filho do Boto, o filho do Boto. Hoje em dia o DNA tá aí para acabar com a história do Boto. Não tem Mas Boto, o Boto, gente, nada mais é que um cetáceo. Tem um ratinho, né, para fazer DNA. Tem um ratinho, né, para fazer DNA. Da família dos golfinhos, né? Inclusive é um bichinho lindo, maravilhoso. Bem dócil. E que, lamentavelmente, existe uma cultura de também outra fantasia de utilizar a parte íntima do boto para fazer um perfume que enfeitiçaria homens e mulheres. Então, essa lenda, essa fantasia é muito triste pelo fato de que determinadas feiras, determinados mercados regionais, né, sobretudo no interior, vendem, né, como afrodisíaco a seiva, digamos assim, da parte genital do boto, e acaba matando uma quantidade absurda de animais desnecessariamente, né? Professor, a gente falando aqui sobre essas histórias, eu acho que todo mundo que vive no Amazonas tem essas histórias entranhadas na nossa memória, né? Eu acho que todo mundo aqui cresceu escutando as histórias fantásticas das pessoas mais velhas, sobretudo aquelas que viveram aqui nas épocas onde não havia luz, né? E o que tem na sua formação dessas histórias contadas pelas gerações passadas, né? O que isso influenciou? Pois é, quando eu era criança eu escutava as histórias do Boitatá, da Matinta Pereira, do Mapinguari, e quando eu era pequeno eu ficava, caramba, isso existe mesmo, e aquilo ficou no meu imaginário. Comercial, porque eu vou pedir para o professor explicar sobre tudo isso quando a gente voltar. A gente volta já já. Tá bom. Voltando para esse segundo bloco com o professor Ricardo Lima, ele que é sociólogo, professor doutor da cadeira de Sociologia do Instituto Federal, que está lançando esse livro que fala um pouco sobre terror, sobre fantasia, com os nossos misturados com a cultura amazônica, certo, professor? Então, a gente estava falando da influência das lendas, dos mitos na sua formação, né? O senhor falou aí em Boitatá, Matita Pereira. Dá para dar uma passeada antes da gente falar sobre o livro, nesses personagens, para o nosso público ouvir? Pois é, quando eu era pequeno eu escutava as lendas do Boitatá, que é uma cobra gigante, o do fogo fato, que são aquelas chamas que flutuam à noite, do rasga-mortalha também. O rasga-mortalha, gente, rasga-mortalha, para quem não é da nossa região, era uma coisa que apavorava, pelo menos a mim na infância, né?
tinha uma pessoa, né, que morava com a gente e que ela dizia, olha, escutei rasgar mortalha, alguém vai morrer, né? E isso, assim, aterrorizou a minha infância, né? Eu não sei exatamente qual é o barulho da rasga-mortalha, que diz que é uma coruja da nossa região, mas o caboclo realmente acredita, né? E, assim, eu não sei o que de fantástico exatamente tem, mas me aterrorizava porque a pessoa realmente acertava. Né? Eu não sei se ela já tinha uma experiência do quase morte, né? Ou se realmente existe esse personagem, enfim, no meio da cidade. Eu não sei exatamente dizer como. Você tem alguma ideia de como que poderia se escutar um som desse personagem na cidade? Olha, boa pergunta. Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho o seguinte... Tá mais para a experiência da pessoa com quase morte, tá mais né? para a experiência da pessoa com quase morte. Porque a lenda que se diz que se ele passa por cima de uma casa, alguém morre. Então... Isso me apavorou minha infância toda. Me apavorou também. A primeira vez que ela me falou que escutou rasga-mortalha foi na noite e a minha bisavó morreu no dia, entendeu? E aí, quando ela falava que escutar, meu Deus do céu, que terror era aquilo lá. E aí a gente tinha sempre aquela... Porque é provável que, como é uma coruja grande, branca, você vê essa coruja grande, branca, parecendo uma alma penada à noite, deve ter criado algum impacto psicológico nos caboclos, eles desenvolveram mas até essa coruja grande aparecer na cidade... Eu já vi Manacapuru e é bem bonito. O contraste, né? do voo dela à noite é muito bonito. Dizem que o contraste dela com a lua é uma coisa realmente... Como também todos os personagens, as lendas aqui, têm alguma coisa a ver com a lua, né? Que a lua é a única coisa que iluminava, né? As noites, né? Amazônicas até pouco tempo. Gente, pouco tempo, se a gente contar que até a década de 60 Manaus não tinha luz elétrica à noite, né? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Né? Professor, outra lenda também que é o do Matita Pereira. Me conta um pouquinho. Pois é, a questão do Matinta foi O que é isso, né? A história que me contava quando era pequeno era a questão do Matinta como um passarozinho pequenininho que ele ia à noite e procurava e podia fazer o mal às pessoas, podia matar as pessoas. Eu escutava muito isso quando era pequeno e todos esses relatos acabaram me criando impacto, e como eu sempre fui apaixonado por literatura, eu me aproveitei dessa dimensão mais do suspense, do horror que tem na nossa cultura para escrever esses contos. E como eu sou sociólogo, eu não poderia deixar de lado também a dimensão da crítica social nessas histórias. Sem dúvida. Por exemplo, eu gosto, nesse livro específico, eu escrevi, tem um conto chamado O Forasteiro, que eu gosto muito desse conto, porque ele fala sobre uma entidade tentacular Lovecraftiana que eu criei, mas que ela se esconde debaixo das ruínas de Paricatuba. Olha, gente, Paricatuba é uma região que tem umas ruínas que já serviram para vários fins, né? Se a gente enumerar os fins aqui, vai demorar um pouco, mas é um lugar que tem alguma coisa de energia para quem entende, né? Para quem... ele tem alguma coisa de uma energia mítica, né? E esse conto é um dos que estão nesse livro. Isso, é um dos que estão nesse livro. Dá mais um spoiler sobre outro. Eu gosto muito também do conto que dá título ao livro, A Lança de Anhangá, que eu coloquei especificamente no final, que é sobre a história de uns milicianos que eles devastam uma aldeia indígena, eles vão subir a calha de um rio na Amazônia,
E ali eles dão uma pausa para se recuperar, mas eles percebem que existe alguma coisa, alguma entidade, alguma coisa que um horror nunca visto antes, que eles estão seguindo, a coisa está perseguindo-os. E aí vai chegar num final bastante sangrento, bastante pesado. E essa entidade também, o Anhangá, que eu resolvi desenvolver na ficção, ela também está presente no principal conto desse livro, que não chega a ser um conto, é muito mais uma novela, porque tem mais de 100 páginas a novela, mas é sobre uma história de investigação, de mistério, que se passa numa Amazônia no futuro, uma Amazônia já quase toda devastada, em que o Brasil está dominado por um governo autoritário e, de repente, tem um investigador que está investigando as mortes de vários figurões da polícia local. Gente, figurões da política local, desculpa. Gabriel Garcia Marques da Amazônia. Quem me dera. Não, por favor, né? Tá, obrigado. Eu admiro muito Garcia Marques, ele mas foi um mestre. Terror com fantasia, com crítica social, é bem essa pegada da história. Mas mais de 100 páginas realmente é uma novela. É uma novela. Realmente dá para virar um livro de fundo de qualquer novela, de qualquer minissérie, de qualquer... A Paula já tá rindo aí. Porque, Paula, essa foi a inspiração por trás? Virar Netflix? Pois talvez, quem sabe, né? Tomara. E aí, professor, o que mais que o nosso leitor pode encontrar aqui nesse livro? Pois e aí é uma história de mistério, que ela vai aos poucos demonstrando várias críticas sociais em relação à Amazônia. Também tem alguns contos onde eu gostei muito de trabalhar com a questão de multiversos, de pluriversos, o conto Aos Condenados do Mundo. Existe outro conto também que é um conto que eu gosto muito, que esse conto se chama O Verde, o Cinza e o Negro, que eu desenvolvi aí um suspense político. Eu criei um mundo onde a Amazônia se tornou um país à parte do Brasil, um país super desenvolvido, onde tem uma mistura plástica entre desenvolvimento sustentável, tecnologia e desenvolvimento social, e que esse país, a República Confederada dos Povos da Amazônia que eu criei, começa a entrar em um impasse diplomático com o Brasil, que seria do sul para baixo. E o Nordeste seria um país à parte, e o Peru seria um império, o antigo Império dos Incas. E eu desenvolvo esse suspense político nessa... Gente, já falou tudo. Isso aqui é o livro para o jovem que não gosta de estudar nada sobre a Amazônia começar a se interessar, não é não, professor? É quase que um livro que capta a leitura de um jovem, né, e faz ele começar a se interessar, porque essa história de um país fictício e tudo mais, ela tem tudo a ver com a mentalidade do jovem, né? Do adolescente, do jovem, que tem menos interesse em estudar sobre história, sobre sociologia, sobre geografia da Amazônia, e muito mais interesse nas áreas do realismo, nas áreas do terror, né, da fantasia. E eu acho que deve ter uma crítica social incrível nessa questão, porque, na verdade, nós, amazônidas, nunca fomos tratados como brasileiros, na verdade, né? Os nordestinos também sofrem um preconceito absurdo por parte dos moradores do Sudeste, sobretudo aqueles que dizem carregar o país nas costas, por ter o maior PIB, né? Então, qual foi o brasileiro, qual foi o amazônida que estudou humanas, que nunca imaginou que a Amazônia deveria ser um país autônomo, né? Pelos desrespeitos, pela maneira como a gente é tratada por
os mais diversos, né? Os mais diversos governos federais, né? E o isolamento que a gente vive, né? O empecilho de ONGs do mundo inteiro para que a gente tenha alguma ligação, né, com o resto do Brasil, né? E para quem ama a história, a gente vê que lá na história nós nunca, na verdade, fomos Brasil, né? Nós éramos Grão-Pará, era outro reino. Até hoje, o Brasil, né, Sudeste, não nos acolheu da maneira que deveria, né? Nós temos grandes talentos aqui, grandes inventos, pessoas capacitadíssimas, mas que são, digamos assim, rotuladas como cidadãos de uma outra classe, né? É como uma cidadania pela metade. Sempre somos vistos como um mundo à parte, não é? E é engraçado porque sempre o amazonense sempre teve essa ânsia de se integrar ao Brasil, de mostrar que é parte do Brasil. Mas exatamente. é uma contradição no norte devido à nossa cultura é diferente, a nossa formação colonial é diferente. Por exemplo, se no resto do Brasil o que predominou foi a ocupação a partir da exploração econômica, baseada no patriarcalismo, a ocupação na Amazônia teve uma ênfase muito mais na dimensão da conquista do território e uma dimensão mais militar. Sim. Uma dimensão militar tendo apoio da Igreja Católica. Então, a nossa formação é diferente. A nossa formação é diferente, a origem dos nossos povos é diferente, o processo de colonização foi completamente diferente, né? Então, gente, infelizmente não temos mais tempo. O professor Ricardo me presenteou com esse livro aqui. Eu vou ler com todo carinho e ele vai voltar para a gente comentar a respeito desses contos que aqui estão e para atrair você, leitor, para, olha, procurar esse livro que está à venda onde, professor? Está no site da Editora Boio e atualmente está na Livraria Nacional e em breve vai estar na Canoa da Cultura, lá no Milênio. Ok, muito obrigada, professor. Um beijo para você.